Queridos, desde sexta-feira nós estamos aqui em Frutal, sendo abençoado por essa família amiga, maravilhosa. Pastor Anderson, Morgana, Gabriel, Mateus está no seminário. E uma maravilha. Eu já quero agradecer, pastor Anderson, ao conselho, o carinho, agradecer aqueles irmãos que oram pelo nosso ministério. Costuma ter uns crentes aí desatentos, nem saber que a igreja aqui nos abençoa todo mês. Todo mês chega aquela oferta abençoada. E além da oferta, eu espero que vocês estejam orando por nós. Mas tem uns desatualizados que fica assim, meu Deus, eu nem sabia. Eu nem sabia. Então fique atento aí aos missionários. Se não aparece no quadro ali, nós temos o quadro de missionários da Junta de Missões. Adote um nome ali e ore. Adote uma nação. Toque o mundo através da sua oração. Pastor, não tem dinheiro. Está tudo certo. O dono do dinheiro é Papai do Céu. É com Ele. Mas você tem joelhos. Empreste os seus joelhos para orar por um missionário. Por uma nação. Queridos, eu chego na igreja procurando as crianças. E eu sou fruto de um trabalho infantil. E tem gente que deixa os piores lugares para as crianças. Nós estávamos no Maranhão e ensinando as pessoas, muitos filhos, muitas crianças que iam à igreja, os pais não são da igreja. O pai deixa até na porta do templo e não entra, e as crianças... E não foi uma nem duas vezes que as crianças foram esquecidas, ou deixadas para trás. Quando estávamos servindo algum lanche, algum almoço, alguma janta, e nós chamamos os irmãos e conversamos, olha, dê prioridade para as crianças. Ore pelas crianças. E aquelas que você achar mais difícil ainda, você peça a Deus para orar, para te dar amor por essa criança. Ontem, quem estava aqui ontem? Levanta a mão, por favor. Nossa, eles são tudo doidos, né? Vocês tiveram a coragem de voltar? Gente, eu achei que não ia aparecer mais ninguém de ontem aqui. Eles estão crentes, hein? Ontem eu estava falando que sou de origem católica misturada com espírita. Minha mãe, ora estava rezando, ora estava... E está tudo certo. Mas, vezes por outras, eu acordava e minha mãe estava lá, fumando um cigarro e vendo a pregação do pastor Jim Swaggart, que morreu agora, esses dias, agora com 90, 80 e poucos anos. Não sei quantos lembram do Jim Swaggart, era um pregador de televisão e foi muito usado por Deus. E ela nunca nos impediu de ir para a igreja. Minha avó, quando falavam com ela algo, ela dizia assim, é melhor os meninos da igreja do que no mundo. E eu morava, por exemplo, o templo é aqui, a igreja, o templo é aqui, a minha casa, o barracão na frente, e a missionária Beth ia lá, trazia eu, meu irmão, para a igreja. E isso foi uma vez, duas vezes, três vezes. Em uma época difícil. Os dias ainda continuam difíceis, mas já melhorou demais na conta. Eu lembro que nós fomos desmamados a banana. Minha avó vendia banana. E ela colocava um balai na cabeça, um de um lado, um do outro, e eu colocava um bailazinho na cabeça e ficava assim, com a vergonha, porque tinha que passar perto das meninas, perto dos coleguinhas de escola, pensa a vergonha daquilo. Mas no final da tardinha, tinha sempre um cruzeiro, não é nem da sua época, você não era nem nascido, Cruzeiro, era o dinheiro, era a moeda da época.
E eu ganhava 5 cruzeiros. Não é o cruzeiro, o time lá, que é a tribulação, não, viu? Desculpe aí, aqueles que são azul. Estou até de preto, não sei se vocês perceberam, né? Mas era uma alegria. E ontem estávamos em um culto, sempre tivemos culto missionário, e com 6 anos eu fui chamado para ser pastor. 6 anos de idade. 6 para 7. E eu chorava. E ontem eu falei para os irmãos aqui que eu choro até com xureque. Pastor chorão. E nós tínhamos uma turma que era o kit da igreja mais bagunceiro da igreja. E esses mais bagunceiros, parece que para surpreender as pessoas, Deus vai e pega. Aqueles bonitinhos, quietinhos, é uma gracinha, né? Nossa, que menino lindo, que menina linda. Que é tão quietinho. Quando o menino sobe na cadeira, quando o menino planta a bananeira, quando o menino quer dar um mortal na frente. E eu combinei com meus irmãos lá, meus amigos, éramos 4, 5, para atrapalharmos os diáconos. A nossa ideia no domingo, à noite, era atrapalhar os diáconos. Era o kit terror. E os diáconos também se armavam. Eles preparavam também o kit do terror. Nós vamos pegar essa capetada toda e eles não vão atrapalhar o culto. Um daqueles belos dias, combinamos, você corre para o terraço, você corre para o corredor do banheiro, você escolhe a salinha lá e tem um templo, que até hoje, o templo antigo, onde tem festas hoje. E nós, já organizados para isso, começou o culto e nós... Nunca vi tanta gente querer beber água na hora da pregação. Crente era para não ter problema de rim, né? O povo que bebe água. Na hora da pregação, porque está na hora do louvor, está tudo certo, a mão levanta, o cara chora, põe a mão no coração. Mas na hora da pregação, os meninos e eu estava lá. Eu e meu amigo no banheiro, eu viro para ele e falo assim, olha, Wilfredo, é o seguinte, eu quero ser pastor. Enchi a boca. Hoje pastor não tem essa moral toda, não. Nós estamos em baixa, né? Tanto de escândalo que está aí. Mas naquela época, pastor era o homem de Deus, né? E ainda o é hoje. Tem muita gente que respeita o pastor e tem que respeitar, como servo de Deus, como aquele que vai guiar. Mas o diácono deu uma pernada na porta do banheiro e me levantou, e eu era magrinho, cabelinho enrolado. Ele me sacudiu e disse o seguinte, não sei se capeta pode ser pastor. Ontem eu brinquei com o pessoal aqui, mas era sério. Falei assim, tomara que ele tenha ido para a África com passagem só de ida. E que ele tenha encontrado um leão em jejum. E que possa estar correndo atrás dele até hoje, se não pegou ele. Chorando, uma criança, vou ao encontro do pastor depois do culto, todo mundo querendo saber o que aconteceu. E eu falei, meu filho, o que foi? O pastor preocupado. Pastor, eu disse, o Wilfredo, que eu queria ser pastor, e o diácono disse que capeta não pode ser pastor. E ele me abraçou e disse, meu filho, você não é capeta, e você vai ser pastor. Fui ordenado no ano de 2016, agora recente. Depois de 40 anos. E eu virava para o pastor Anderson, nós trabalhamos juntos no 2014, 2013, 2012. Eu falava, moço, meu sonho é ser pastor e pastor presbiteriano. Se Deus tiver esse sonho para você, você vai ser.
Não, se Deus não tivesse esse sonho de ser pastor presbiteriano, eu vou ser pastor na Quadrangular, na Assembleia de Deus, e eu não quero nem saber, mas que eu vou morrer pastor, eu vou. Eu sou pastor. E aí vinha aqueles irmãos do deixa disso e falavam assim, não, moço, você já é abençoado demais como evangelista, Deus te usa demais como evangelista, desde 1997 evangelizando. Mas na hora de batizar, quem batizava era quem? O reverendo. Alguns reverendos não gostam nem que as ovelhas lá do campo, do mato, chamam o evangelista, o missionário de pastor. Teve uma vez na reunião do presbitério, que viraram para mim e falaram assim, você não é pastor, eu sou. Eu quero saber qual de vocês aqui que é mais pastor do que eu, porque sou eu que estou indo na delegacia, sou eu que estou indo no hospital, sou eu que estou indo na escola, quem chora com aquele povo lá sou eu. Quem está lá todo dia com ele sou eu. Quero ver quem de vocês é maior pastor do que eu. Aí todo mundo ficou calado, realmente, você é o pastor. E aí já deu para você entender porque que a minha vida atrasou, né? Boca grande, boca larga, não sabe ficar calado. Mas é interessante, queridos, que ontem eu disse que você e eu não podemos duvidar do poder de uma semente. Eu lembro do pastor Jeremias, Deus só dá semente a quem semeia vai colher, quem semeia vai colher da mesma natureza da semente, quem semeia não pode desanimar. Deus só dá semente a quem semeia. E ontem, hoje, me deu uma nostalgia, lembrando das professoras que ministraram sobre a minha vida na escola bíblica dominical. Dona Lucília morreu esses dias, está na glória com Cristo Jesus. Mas eu tenho ainda uma professora chamada Conceição, que está viva. E a hora que eu a vejo, eu desço do carro, eu abraço e faço uma festa. Porque foram senhoras que abençoaram a minha vida na infância. Olha essas crianças que estão aqui pode sair o futuro presidente da República. Aqui pode sair aquele que vai trazer a cura para o câncer. Está aqui. Aquele que você acha improvável pode ser um missionário que vai traduzir a língua no meio de um povo que nem o reverendo Ronaldo Lidório conseguiu fazer. Aqui, diante dos seus olhos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Pessoal aqui acelerado, né? Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Romanos 1,14 diz assim, olha, eu sou devedor. Você pode dizer comigo, eu sou devedor. Queridos, o apóstolo Paulo, embora eu li o texto do profeta Jonas, ele era alguém que tinha consciência de que ele era devedor. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ontem eu falei da palavra do pastor Charles Spurgeon. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Eu achei essa palavra pesada demais.
Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E aí a pergunta: você é um missionário ou você é um impostor? Você pode até não ir para a África, mas você pode orar pela África. Você pode até não ir para Jerusalém, para o Nepal, mas você pode orar pelo Nepal. Eu amo o livro de Jonas. Não sei qual livro que você mais gosta na Bíblia, mas é um livro curtinho. Mas é um livro que eu identifico demais. Penso um camarada que anda na contramão de Deus de vez em quando. E eu falei que ficamos no Maranhão 9 anos. E ontem eu disse que no Maranhão você tem pessoas com moto, lá anda 5 pessoas numa moto sem capacete, sem nada, e ainda buzina para a polícia. E a polícia ainda retorna, pom, pom. Parece coisa de filme. Falei, não, isso aí é invenção para sensibilizar o coração das pessoas. Não é não. O negócio é fora da curva. Não sei se você indo com o seu carro entrou numa contramão e você assustou porque não viu a sinalização, ou não tinha sinalização, ou você não conhecia, e você sabe que você está na rota de colisão indo na contramão. Jonas entra na contramão de Deus. E pode ter certeza que toda vez que entramos na contramão de Deus, vai dar ruim. Não vai prestar. E o texto, capítulo 1 de Jonas diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Mas o primeiro versículo também fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Você pode falar comigo? Filho de Amitai. Queridos, cada um de nós temos uma história. Eu contei um pouquinho da minha história aqui para você, falando que eu vendia banana. E eu falei ontem que na minha casa nós tínhamos 5 Geraldo. Meu pai era Geraldo, meu tio Geraldo, outro tio Geraldo. E para ficar diferente um do outro, minha avó falou assim: você vai ser o Geraldinho. E eu já disse para os meus meninos: vocês não põem o nome de Geraldo nem na 5ª geração. Põe um nome mais rico, né? Washington. Minha mãe era devota a São Geraldo. E o pessoal lá era chegado no Geraldo. Pensa no negócio horroroso. Aí põe lá assim: pastor Geraldinho. Chega um negão desse aqui. É porque eu era magrinho também. Magrinho que dava dó. E hoje é Geraldaço. Cada um tem uma história. Jonas também tinha a sua história. Eu fui para o Maranhão em 2015. E o Maranhão é interessante. No ano de 2017, o pastor Anderson me visitou. E eu aborrecido com aquele lugar. Odiando aquele lugar. Eu acho interessante que todo missionário chega: nossa, eu amei. Bando de mentirosos. Amor nada. Eu estava no melhor momento da minha vida. Tinha acabado de comprar um apartamento, minha casa, minha dívida. Minha menina Rapinha do Tacho, Ana Beatriz, tinha acabado de nascer. Plano de saúde. 5 salários. Vocês podem não ser muita coisa, mas para mim é sustância. Plano de saúde Unimed. Quartinho da neném, Ana Beatriz. Pastor Anderson foi lá na época, não sei se o senhor lembra. Tudo pintadinho, luxo. Falei assim: agora sim, agora a vida engrenou. E eu formei no Seminário Batista. E na nossa região aqui sobra pastores, né? Aqui não, né? Mas geralmente a região sudeste tem mais pastores, porque ninguém quer subir para o Maranhão.
Ninguém quer ir para o Paraná. Ninguém quer ir para o Mato Grosso. E eu estou contando essa história toda para você entender aonde eu quero chegar. Todo mundo quer ficar nos grandes centros. Tem algum problema de ficar em São Paulo, nos grandes centros? Não, irmão. Se Deus não te chamou, não vai. Estava até brincando com o Gabriel. Bem que eu vou pregar antes de você, porque o bichinho comeu macaco. Falei, rapaz, eu vou contar o que lá na frente da igreja? Você me humilhou agora, comer macaco. Mas eu vou chegar lá em casa, pegar um calango. Eu vou chegar lá em casa, pegar um urubu e fazer uma selfie, porque crente gosta de ver missionário sofrendo, né? Liguei para o pastor Ezequiel lá não é Uganda não, Moçambique. E ele choroso para mim. Pai, como é que está a mãe? Mãe é minha esposa. Pai, jacaré mordeu o braço num filho de um pastor aqui. E eu, assim aí, pastor, como é que está? Ele morreu. Pai, eu preciso de dinheiro aqui para ajudar a sepultar o menino. Família isso, família aquilo. E pense vocês, na sua maioria, missionário é tudo quebrado. Com raríssimas exceções. E Deus ainda coloca uns outros mais quebrados do que a gente ainda, para a gente mandar oferta. Não, parece brincadeira um negócio desse, né? Chegamos em Santa Rita, fui visitar a primeira casa, a casa da irmã Aldenora. Era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada. Parece aquela musiquinha. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, colocava a mão no meu coração e falava assim, glória a Deus, minha casa tem janela. Vê a piora dos outros, e você olha e você começa a achar que a sua vida não está tão ruim como você imaginava que estava. Já cheguei na igreja, tinha crente trocando desgraça. Você já operou de coração? Eu operei dos rins. Você tem osteoporose? Eu tenho glicose alta, pressão alta. Cheguei na igreja, os dois disputando lá, eu virei para eles, por que vocês não morrem? Vocês deviam morrer. Que é isso, pastor? Sangue de Jesus. Não, não é sangue de Jesus não, vocês gostam de trocar de desgraça. Eles estão trocando, conversando com o outro para ver quem tem mais doença do que o outro. Na minha época, nós trocávamos versículos. Cada um sentava um do outro, e um camarada falava um versículo, e eu falava outro, e ia trocando, e não podia repetir. Vocês não ficam trocando doença ou experiência ruim. Por que vocês não morrem? Rapaz, está sério? E Deus nos falou ao coração, você vai cuidar da dona Aldenora. Eu disparei a rir no meio da rua. Aí a minha esposa falou assim, ai meu Deus do céu, lá vem. Lá vem. Assim, o seguinte, minha irmã, nós vamos cuidar da dona Aldenora. Você está doido? Nós estamos precisando de um que cuida de nós. Você já percebeu como é que está a nossa situação? Eu falei, não, o que nós comprarmos, nós vamos abençoar a vida da irmã Aldenora. E tudo que nós íamos comprar, comprava. Não pensa que comprava aquele caminhão não, tá, irmão? Era dentro da nossa realidade. Mas levávamos lá, ora abençoávamos com remédio. Essa senhora não tinha filho, não tinha marido, não tinha ninguém por ela, humanamente falando, mas tinha Jesus. Tinha tudo. E uma senhora, com alegria quando entrávamos na casa dela. Alegria. E eu estou contando isso aqui para você, porque eu tenho certeza que na sua casa tem um banheiro bom. Eu passei aperto na casa do pastor aqui com um banheiro diferenciado lá. Eu procurando as instalações elétricas, falei assim, não é possível que esse lugar aqui é água fria. E eu, como missionário, como é que eu vou falar que eu não sou chegado em água fria? Vai ficar feio para mim, vai pegar mal. Que raio de missionário é esse? Que não gosta de água fria? Dá licença. Eu não gosto. E tem muita gente que não gosta, mas não tem coragem de falar também, não. Não, irmãos.
Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Comendo um negócio na maior raiva. Não, Deus é bom. É lógico que Deus é bom. Mas gostar é uma coisa, né, irmão? Eu gosto é de picanha. Estou comendo abóbora. Mas que eu gosto de picanha, você dá licença que eu gosto. E tem gente que acha que missionário, filho de missionário é diferente do seu. Não é não, filho. O menino está brincando com sabuco de milho, é porque não teve outro jeito. Se tivesse aquele drone, ele ia querer o drone. E eu estava falando para o pessoal na mesa, lá na casa do pastor, o pastor na reunião abençoada do conselho, né? E nós lá dando gargalhada. O dia que eu comprei a casa da Barbie para minha menina, a gente parou de me ofertar. Você sabe como é que é a casa da Barbie? É aquela coisa show. A minha menina ficou assim, ó, quase voando. Eu tenho o vídeo dela. Aí o moço me chamou a atenção. Você comprar uma casa dessa cara para sua filha? É sim. Vou pagar igual Casas Bahia, de 12 a 15 vezes. Mas a minha filha não vai olhar para mim e ficar com raiva de Deus porque eu sou pastor. Ela vai ser honrada pelo Senhor. Tem um tanto de filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, que não quer nem ver igreja hoje. Fui no Desafio Jovem, um lugar em Governador Valadares, uma casa de recuperação. 70% do pessoal que está lá é tudo filho de crente, filho de pastor. Tem alguma coisa errada, irmãos. O missionário, ele chora, o missionário, ele tem vontade de comer bem. Pode até não comer, porque o lugar onde está não tem. E é claro, queridos, que eu saio de uma região rica e vou lá para o Maranhão. E eu tinha uma motinha que eu apelidei ela de Ombrósia. E lá eu falei ontem que você não pode usar capacete, porque capacete quem usa lá é quem vai roubar a loja. Uma congregação, 17 a 20 quilômetros da cidade de Santa Rita, e eu indo de moto. Estrada de chão, aquele poeiraço. E passava um e eu lambia assim um olho. E quando eu cheguei no lugar, quase cuspi num tijolo inteiro, de tanta poeira, com aquela capa preta. Pensa um negão desse na madrugada, na noite, de capa preta, de moto. Cheguei lá na congregação, me apresentei a primeira vez e chamei, irmã, aonde que é o banheiro aqui para eu banhar, para eu... Sim, pastor, vem aqui comigo. E lá vai eu. Quando eu entro numa salinha, não tinha luz, não tinha torneira. E eu falei, esse trem não vai prestar. E fiquei meio assombrado, né? A irmã chamando a gente para um quarto, e ninguém me conhecendo. Assim, dona, eu falei para você que eu quero banhar. E ela virou, pastor, está vendo essa caneca aqui? Aham. Está vendo esse balde desse tamanho aqui? Aham. E esse outro aqui, eu, uhum. O senhor passa a mão na caneca aqui, joga assim, e na outra o senhor pega e joga do lado de cá, dá um glória a Deus e vai. Falei, você está de brincadeira comigo? Cadê a torneira desse lugar? Não, não tem torneira não. Esse trem não vai prestar. E eu perguntando, cadê o banheiro? Vem cá, pastor. Falei assim, ela agora entendeu. O banheiro. Eu falei, banheiro. Ela me mostra um cercado de bananeira ou de coco babaçu, sem um negócio em cima. Eu olhei assim e falei, gente, esse trem não vai prestar não. E ela me chamou, vem cá para o senhor ver. Eu de longe. Tá aqui esse buraco, irmã. Se o senhor tiver um revertério aí, e qualquer pensamento de revertério naquele momento acabava. Eu vim pôr na mão na barriga e falei assim, Jesus me guarda nesse lugar. Casas que não tem banheiro, não tem torneira, não tem chuveiro,
E não pensa que eu estou dizendo isso aqui para te sensibilizar. Nada disso não. Mas uma coisa é você ouvir falar e outra coisa é você ver. Daqui a gente falando dá até graça. Mas você vê a realidade do Maranhão, não tem saneamento básico nem na capital São Luís. Agora tem um povo que ama o Senhor Jesus lá. Tem um povo diferenciado naquele lugar. E eu orando 3 anos, 4 anos, falei, Senhor, já deu, né? Eu acho que o Senhor podia me arrumar um carro aí, podia tocar no coração dos outros aí. E o banco do Itaú me deu um empréstimo. Eu comprei um carro, 0 bala. Ei, gente, que alegria. Aí quando eu estou com o carro em casa, chegando com o carro em casa, e o meu desejo era chegar com a minha família lá naquele campo missionário, todo mundo limpinho. Eu só chegava lá sujo de poeira. Um irmão muito amigo nosso falou assim, pastor, faz o seguinte, aqui da região, compra um carro mais velho, um Uno, e não põe esse carro seu novo na estrada não. E eu virei para ele e falei assim, meu irmão, eu quero é pôr esse carro na estrada. Você não entendeu? Esse carro vai me servir os irmãos da igreja. Eu vou lotar de caixa de som aqui, eu vou lotar de gente aqui, e nós vamos partir, porque esse carro é para obra. E a hora que eu passava perto de um motoqueiro, deixando aquele poeirão para trás, assim, glória a Deus. Eu já passei por isso aí, comendo poeira. E aí foi uma turma nos visitar lá, falou assim, mas missionário, você comprou um carro novinho? Eu disse, uai, você quer que eu compre um carro velho, uma Kombi velha, para me dar problema? Acabei de pagar o ano passado o carro. E eles ainda bateram na traseira dele agora, no final do mês passado, mês atrasado. Cada um de nós temos uma história. Ou você vai pegar a sua história e ser vítima da sua história, ou você vai fazer uma nova história, escrever uma nova história para a glória de Deus. Você separou, junta com a turma aí, que está pensando em separar. Você que tem filho lutando contra as drogas, junta com gente que está sofrendo na igreja e vai orar. Não fica lamentando. Uma porta fechou, Deus vai abrir outra porta. Pega a sua história e faça uma nova história. Eu fui molestado, pastor, fui molestada. Vai fazer direito e virar juíza. Ô polícia. Mas não fica chorando aonde você está com a sua história ruim. Transforma essa história ruim em algo bom. A primeira igreja de São Luís, ela está no centro velho de São Luís, uma igreja centenária. E na praça era conhecido como a Praça da Forca. E o templo da primeira igreja presbiteriana era onde colocava as cordas, os instrumentos de tortura, por muitos anos, até chegar um missionário chamado George William Butler. Meu inglês é meia boca, não sei se é Butler ou Butler, mas o George é George. Reverendo George William Butler. Aquela praça que era a Praça da Forca, hoje tem a Praça da Alegria. E tem um lugar que vende flores, lá naquele lugar que era a Praça do Terror, a Praça da Morte, a Praça da Forca. A igreja onde funcionava como um almoxarifado dos instrumentos de tortura, hoje é a primeira igreja presbiteriana do Brasil, em São Luís, com 142 anos. Aleluia! Porque o médico missionário, conhecido como Canhotinho, médico amado, chamado por Deus, foi para aquele lugar quando ninguém queria ir, e olha lá a biografia dele,
do que Deus fez através da vida daquele homem que não entrou na contramão de Deus, mas obedeceu à voz de Deus e foi para o Maranhão, e desceu para Pernambuco, foi para Recife, glorificando o nome do Senhor. Quando deu a pandemia de malária, estava aquele homem evangelizando, mesmo arriscando a sua vida, no Maranhão. Pessoas pensadoras, pessoas que nos faz querer ser pessoas melhores. Jonas recebe o chamado de Deus e todos nós, creio, a maioria aqui, ouviu o profeta Jonas, falar do profeta Jonas, só o profeta Fujão, não é isso? O profeta Fujão, o profeta não queria nada com Deus, Pensa. Pregar para o seu inimigo, aquele que matou um parente seu. Pensa você pregando para uma classe política aí, que não pode nem falar o nome. Entenderam, né? Só de falar no nome da turma, os crentes ficam possessos. Fica possuído de ira. Não é do inimigo não, viu, irmãos? Fica irado, nervoso. Jonas estava ali, crescendo, e o seu pai era profeta, e o que acontecia quando eles invadiam uma cidade? Matava a família do rei, de tabela aí a família do profeta, e depois eles acabavam com o templo. Por quê? O profeta falava da parte de Deus, o templo representava o lugar de adoração, de intercessão, e o rei tinha que tirar a memória deles, e isso também quando não mudava o nome daquelas pessoas. Lembra de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego? O nome deles foram trocados. O que é isso? É arrancar dessas pessoas a identidade cristã, arrancar a identidade de Iavé. Tem muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, pelo México, vão de forma errônea. Aquele é o Manel, lá ele é o Sebastião. Irmãos, eu quero ser Geraldo ou Geraldinho aqui, em qualquer lugar que eu for. É a minha identidade. E Jonas cresce nesse ambiente. Olha, o pessoal da Síria vai chegar aqui. E se você vê os filmes antigos, os 300 espartanos e tantos outros que tem, o terrorismo da guerra era difícil. Tem um comentário de Harley que fala que eles seguravam um homem no braço de um lado, entre 2 cavalos, e a perna, e batia nos 2 cavalos de uma só vez. Aqueles cavalos, naquela pressão, arrancava pedaços. As mulheres grávidas, irmão, abriam as mulheres grávidas. Ora, violentavam, estupravam. Cena de terror, está na Bíblia. Esse pessoal aqui da Síria, eles vinham com a cabeça dos reis que eles conquistavam, mostrando aonde eles conquistaram, trazendo terror, medo. E é para esse povo que Deus vira para Jonas e vai e diz o seguinte: Jonas, filho de Amitai, prega contra Nínive. Você iria? Hoje eu estava falando para o pastor Anderson ontem, que mataram o meu irmão, com 5 tiros na cabeça. Seria mais ou menos assim: Geraldo, filha da Nelly, do Geraldo Martins. Prega para o fulano de tal. Se você não pregar para ele, ele vai morrer. A minha humanidade vai dizer o quê? Aleluia. Glória a Deus. Deixa esse capiroto morrer e ir para o quinto dos infernos. Eu lembro do pastor Ronaldo dizendo nesse texto, falando assim: olha, você pode ter até bons motivos para não pregar.
Mas os nossos bons motivos não são suficientes diante de Deus. Essa palavra foi muito abençoadora ao meu coração. Você pode até ter bons motivos para você não querer pregar para a sua vizinha, para o seu vizinho, para o seu parente, porque ele é chato. Porque na sua memória tem muita coisa ruim de coisas que ele fez com você, com a sua família. E isso gerou no seu coração uma indisposição. Mas saiba você que Jesus morreu também pelo seu vizinho. Jesus morreu também por essa pessoa que você não gosta dela. Jesus morreu por essa pessoa horrenda da sua família. O texto continua dizendo que Jonas, mais do que rápido, toma sentido contrário à vontade do Senhor. E é aqui que eu quero perguntar para você: você está andando dentro da vontade de Deus? Lutero diz que não tem lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem lugar mais perigoso também como fora da vontade de Deus. E Jonas, ele toma um caminho contrário. E nesse mês de missões, é um tempo de você acertar o seu GPS, redirecionar o seu GPS, a sua vida espiritual. E pelo amor de Deus, se você não salvar ninguém, salva pelo menos você e a sua família. Porque não adianta também você querer salvar o mundo lá fora e estar perdendo seu filho, perdendo a sua esposa, perdendo o marido. E eu falei ontem aqui que o camarada na Bíblia que eu admiro demais é Noé. Pastor, mas Noé não foi um fracasso, não. Para mim ele foi um sucesso. Ele salvou a família dele. Eu quero chegar com a minha família no céu. Eu quero chegar com meus meninos no céu. Ou se eu for primeiro, e tomara que eu vá primeiro, e que demore um pouquinho. Não estou com pressa. Que eu deixe um legado para eles dizendo: o meu pai era um homem de Deus. Que legado que você está deixando para o seu filho, para o seu neto? De enrolado? De alguém que não tem compromisso com a igreja do Senhor? De alguém que não é confiável? De alguém avarento, que tem dinheiro, mas é pão duro? Munheca de samambaia? Você vai morrer. Como diz o pastor Anderson, o caixão não tem gaveta não, vai ficar tudo aí. E os meninos vão meter o pau. E tomara que você lembre dos missionários para a gente meter o pau junto. Aleluia. Pastor, eu não posso ser irresponsável, não precisa, mas você precisa viver. Aleluia. Não deixa de viajar, não deixa de comer, não deixa de abençoar, não deixa de investir nos seus netos, não deixa de investir nos seus filhos, na esposa, que há muito tempo não podia fazer a faculdade, e agora pode, porque os filhos estão tudo criados. O momento é esse. Jonas, ele foge da presença do Senhor. E o texto fala que ele compra uma passagem para Tarsus, para longe da presença do Senhor. Jonas está numa região montanhosa, ele vem para beira-mar. Da beira-mar, ele entra no navio. Do navio, Jonas vai para onde? Para o porão. Do porão, depois do porão, ele é jogado no mar. Depois do mar, vem um grande peixe. E depois do grande peixe, o peixe leva ele para o fundo do mar. Se você andar na contramão de Deus, você só vai descer os degraus na sua vida. Região montanhosa, da beira-mar, Tel Aviv, da beira-mar para o porão, descida. Do porão para o mar, descida. Do grande peixe, descida. Para o fundo do mar, descida. Toda vez que você entrar na contramão de Deus, a sua vida vai de mal a pior. Vai ser ladeira abaixo.
Então seja inteligente hoje e redirecione o seu GPS espiritual e volte para a linha, para onde Deus está te direcionando. Você pode ser um crente melhor, você pode ser um marido melhor, você pode ser uma mãe melhor, um filho melhor, um avô melhor, uma avó melhor, um ser humano melhor. O tanto de gente chata que nós temos. Tem hora que eu não quero ver crente, gente. Os crentes chatos. O povo insuportável, porque está com a Bíblia debaixo do braço, não quer cumprimentar ninguém. Eu fico igual um retardado na rua. Boa tarde. Bom dia. Aleluia. E quem é você? Pastor Geraldo. Reverendo. Aleluia. Porque mudou de rua, acho que não precisa cumprimentar ninguém. Eu estou num outro nível de sociedade, socialite. Nunca esqueça de quem você é, para saber aonde você vai chegar. Nunca esqueça das suas origens, de onde você veio. Nunca esqueça que aquela pessoa que não sabe ler, que não tem fama, que não tem o seu dinheiro, vai para o mesmo lugar que você, a sepultura. E a cavalo de galope. A cavalo de galope. A cavalo de galope a morte vem. A cavalo de galope a morte vem ceifando os meus amigos. A cavalo de galope a morte vem ceifando os meus vizinhos. A cavalo de galope a morte vem ceifando os meus amores. A cavalo de galope a morte vem me buscar. Carlos Drummond de Andrade. A cavalo de galope. E ontem eu disse aqui, nós estaremos diante do Pai, e Ele vai perguntar para você o que você fez com a saúde que eu te dei, o que você fez com o tempo que eu te dei, o que você fez com o dinheiro que eu te dei, o que você fez com a família que eu te dei, o que você fez com um presente chamado vida. Qual o fim principal do homem? O pessoal fraco, eu acho que à noite a gente melhora, né? Qual o fim principal do homem? Deu uma melhorada, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você já acordou de manhã cheio do gás, respirando e falando assim: hoje é o dia de glorificar o nome do Senhor. Na segunda-feira, louvado seja o nome do Senhor. É hoje. Qual a última vez que você veio para o culto? Rapaz, que hora que é o culto? Eu não vejo a hora de chegar no culto, para o ensaio, para a reunião da SAF, para a reunião das mulheres, para a oração. Eu não vejo a hora de ver os irmãos. Gente! Ou você está na contramão de Deus? Queridos, o interessante é que o Salmo de número 139 fala que não tem como fugir de Deus. Se subo aos céus, lá está. Se vou ao mais profundo do abismo, lá também te encontro. Antes da língua falar alguma coisa, o Senhor já conhece tudo. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. E escreveu todas as coisas antes de chegarmos aqui. Jonas inventa de fugir de Deus. Capítulo 2. Jonas, ainda no capítulo 1, existe uma tempestade. E toda vez que nós estivermos na rota contrária de Deus, a tempestade vai vir. É Deus conspirando a nosso favor. Doideira, né? Essa doença que para você é um terror, é Deus chamando a sua atenção, falando: ó, vem para perto de mim. Essa perda que para você é uma perda, e você está colocando um ponto final, é uma ponte para um trampolim para aproximar de Deus e depender de Deus, e não do seu recurso humano. Está todo mundo com medo de morrer, os marinheiros querendo saber por causa de quem veio aquele mal. Jonas está onde? No porão dormindo. Não é o sono daquele dia de trabalho exaustivo, não é o sono de um cansaço, mas é o sono da fuga. Quantos aqui já dormiram na intenção de fugir de um problema?
Quantos aqui já dormiram pensando assim, amanhã vai ser diferente? E você acorda, o problema está lá. Jonas dorme, a Septuaginta diz que Jonas roncava. Ninguém aqui ronca não, né? Mas é terrível, irmãos. Dormir ao lado de uma pessoa que ronca. Eu achei que eu não roncava até o dia que eles gravaram o meu ronco. Fica aí uma estratégia de guerra para você. O cidadão não acredita de jeito nenhum que ronca, então você filma, grava o ronco dele. Parecia um trator. E a minha menina falou assim, pai, eu achei que o senhor ia morrer. O senhor dá uma suspirada assim, vai lá em cima e volta. Falei, graças a Deus, né, Bia? Que eu não morri. Jonas prega para aquele pessoal numa situação estranha. Quem é você? Eu sou hebreu. Aquele que passa e sirvo o Deus vivo, Criador dos céus e da terra e do mar. Que sermão de Jonas, num momento ruim. Eu ia falar que o sermão é meia boca, mas tem gente assistindo aí. E depois pode dar trabalho para o pastor Anderson. Mas que sermão ruim de Jonas. Mas ele disse, eu sou hebreu. Temo ao Deus dos céus e da terra. E a Bíblia mostra que aqueles homens ficaram preocupados, não queriam matar Jonas. E no finalzinho, quando a tempestade para, dá a entender que aqueles tripulantes daquele navio converteu com essa pregação de Jonas. Dizendo, eu sou hebreu, eu temo o Deus dos céus, Criador do céu e da terra e do mar. Para mostrar para a gente que não é nós, não somos nós. Não é a minha capacidade, não é a sua, mas é Deus. Não é a sua homilética, não é a sua homilia. Não é o grego, o hebraico, mas é a palavra de Deus, e Deus chamando, é Deus que vai, é Deus que salva, é Deus que transforma, é Deus que endurece, é Deus que levanta, é Deus que chama e faz da mulher estéril, mãe de filhos, louvado seja o nome do Senhor. É Deus. Quando Jonas pergunta para Jonas o que nós vamos fazer para o problema acabar, todos nós queremos a solução do problema, não é isso? Jonas vira e diz, me joga no mar. E o vento vai passar. Eu fico imaginando, Jonas deve ter pensado que ele ia morrer. Vai jogar no mar, acabou o problema. Jogaram Jonas no mar e eles com muito medo que o sangue desse moço não venha sobre nós. O grande peixe vem e pega Jonas. Quando você sair de uma dificuldade, entrar em outra, Deus está lá. Deus está lá. Você acabou de ouvir uma mensagem, uma resposta do médico, mas vai fazer outra cirurgia, meu Deus. Deus já está lá. Eu estou perdendo o emprego, Deus já está lá. Está acontecendo a dificuldade, Deus está lá. Capítulo 2, Jonas no fundo do mar, ele ora ao Senhor. Você não vê Jonas orando para fazer a viagem. Você não vê Jonas orando para comprar passagem. Você não vê Jonas orando pelos ninivitas. Você não vê Jonas orando em momento nenhum. Ele ora agora, no capítulo 2. Jonas é chamado para uma missão difícil. E o missionário que não ora, ele está fadado ao fracasso. E nós temos hoje o quê? Algo chamado de numerolatria. Pastor Geraldinho, quantos membros você tem na sua igreja? Nós temos também a numerofobia. O que é isso? Gente que tem aversão pelos números. Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia, caía na graça do povo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, viviam de casa em casa, com singeleza de coração, e todos tinham algo em comum, e o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo
salvos. Aleluia. Eu me lembro que a gente tem umas orações estranhas. Eu, no caso. E o nosso primeiro ano no Maranhão, Santa Rita do Maranhão, eu orando, Senhor, aquele que está passando aqui a pé, aquele que está passando aqui a cavalo, de carro, de ônibus, de avião, que eles sejam atraídos para a nossa congregação. Isso a primeira semana. A segunda semana, orando de novo, Senhor, faz algo nesse lugar, me dá essa cidade para o Senhor Jesus Cristo, para um carro na frente da igreja. Aqui é normal parar carro, Mas lá era mais fácil parar uma carroça, parar uma bicicleta. E o carro parou. O moço cabeludão, Claudomiro, o nome dele. Ele encostou na porta assim. E eu olhei para a cara dele e falei, esse moço está meio alterado. E segurando e mantendo o andar, o caminhar. E ele vira para mim e fala assim, isso aqui é uma igreja? Deu vontade de falar para ele, não, bobo. Isso aqui é uma piscina. É um campo de golfe. Aqui é Fórmula 1. Mas eu contive, Senhor, segura a minha jereba, minha esposa que fala assim, segura essa jereba, essa língua sua. E ele entra, vê 6 pessoas, e ele fica sem graça de ir embora e senta no banco. Daqui a pouco esse moço pede o violão para tocar, e eu, travado, falei, meu Deus, esse moço, eu não sei nem de onde ele é, ele vai pegar um instrumento da igreja. E eu deixei ele pegar o instrumento, ele tocou, e eu comecei a pensar, esse camarada vai ser o louvorista da nossa igreja. Daqui a pouco eu estou pregando, e esse moço chora, quebrantado. Falei, nossa, hoje eu arrebentei. Hoje vai ter até salvação nesse lugar. Um irmãozinho lá da igreja, um pessoal muito simples, pegou uma Bíblia novinha e deu para ele. Fez, fechou o pacote. Ele levanta e diz assim, pastor, aonde está o gasofilaço? Onde que a gente põe oferta? Dizimista! Aleluia! Sinal de Deus, esse menino é substância, esse menino agora fechou o pacote. Mostrei para ele o nosso caixotinho. Eu até fiz um caixote maior. Depois da fala dele, falou assim, mas esse caixotinho aqui, eu falei, rapaz, o cara é ousado ainda. Primeira vez que eu vim na igreja, mangando do meu caixote. E ele colocou lá uma notinha que eu não sei quanto. Aí, terminou o culto, Eu todo alegre. O que te chamou a atenção no nosso culto, meu irmão? Aleluia. Cheio. Não, pastor, meu carro deu problema aqui na porta da igreja. Meu carro deu problema na porta da igreja. Eu parei aqui para pedir os irmãos para me ajudar a empurrar o carro. Lá vai nós empurrar o carro. Eu falei, miserável. Eu achando que eu tinha ganhado você para Jesus. E passou um tempo, ele cortava cabelo, foi candidato a vereador, e o lema dele era o vereador maconha. Eu falei assim, rapaz, isso não deve ser uma figura ilustre, não. Vereador maconha. E lá no Maranhão é muito comum ter umas caixas de madeira, onde o pessoal põe na calçada e monta a barbearia na calçada. Tem um salão bacana, mas tem esses tradicionais, das antigas. E ele estava ali várias vezes, eu trabalhei com ele vários anos, sem desistir dele e orando por ele. Um belo dia eu estou indo para São Luís, 80 quilômetros de Santa Rita, tem muita van pegando. Eu estou entrando na van, eu vejo um moço barbeadinho dentro da van, olhando para mim com uma revista de escola bíblica dominical e me dando a paz do Senhor. Eu fui impactado, falei assim, não, essa paz não vai voltar não. A paz do Senhor para você também. Pastor, estou na Assembleia de Deus
A mais raiva eu fiquei ainda. Nada contra os assembleianos. E ainda virou para o pastor amigo meu, que era da Assembleia lá, e falou assim: quem me ganhou para Jesus foi o pastor Geraldo. E eu lembrando, meu Deus, quanta cachaça eu tive que cheirar desse moço. Ele querendo matar os outros, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele está na fé. Não duvide do poder de uma semente. Comece a semear. Dê um bombonzinho com uma mensagem. Convide para o culto das mulheres, para o culto da SAF, o chazinho da tarde, do meio-dia. Convida para o culto. Já está me mandando embora? Uai, é assim que funciona? Uai, você podia ter me falado, né? Ou mandar o camarada ficar tocando aqui. Aí é batalha espiritual, meu irmão. Posso continuar? Lá fora nós vamos... Ó. Rapaz, que coisa. Eu já fui parado por meninos aparecendo, as professoras soltam os meninos, vê os meninos tudo doido, pastor, eu estou entendendo que é hora de acabar. Já vi gente embriagada entrando no culto, agora, no meio da mensagem, o cara está está no meio, não terminei ainda não. Pode me dar mais um copo d'água. Eu vou deixar para a noite. Você me quebrou agora, viu, varão? Só para encerrar. Deu ruim. Jonas, ora. Eu vou orar por você. Eu estou vendo gente sair lá, eu estou vendo a movimentação, mas agora quebrou. Jonas ora. E ele faz voto ao Senhor. O que votei, pagarei. Louvado seja o nome do Senhor. O que votei, pagarei. Jonas agora... Deus faz o peixe vomitá-lo no lugar certo. E no capítulo 3, Jonas prega. Uma cidade que percorria em 3 dias, ele pregou em 1 dia. Jonas faz a vontade de Deus, mas sem paixão. Tem muita gente na igreja fazendo as coisas no ativismo, sem gostar de fazer, sem paixão. Jonas volta para a vontade de Deus, mas sem amor. Revoltado, melindroso. E toda vez que eu olho a biografia dos heróis da fé, até um livro, está lá John Knox orando: Senhor, me dá escórcia, senão eu morrerei. Aleluia. Qual foi a última vez que você orou por essa cidade com paixão, dizendo: Senhor, nos dê frutal, senão eu prefiro a morte? Você até faz parte da sociedade, você vem até os cultos normalmente, mas não existe paixão, não existe fervor no seu coração. Você até entrega o dízimo, mas não existe aquela alegria em contribuir, dizendo: Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, bendito seja o nome do Senhor. Um tanto de gente dentro da igreja sem paixão. Eu lembro da minha professora de escola bíblica dominical falando sobre o Hudson Taylor, um missionário na China. Ele pegava café e cobria o seu corpo para se pintar, para entrar na China. Apaixonado. George Miller, um orfanato com 5.000 crianças, e não tinha essa dependência que nós temos hoje.
de bolsa para isso, bolsa para aquilo, ajuda do governo, ONGs. E teve um dia que as 5.000 crianças não tinham nada para comer em casa. Jorge Mineora. E chega lá um caminhão de leite. Homens que oraram. Homens que se dispuseram a gastar a sua vida no reino de Deus. Paixão. Paixão por aquilo que você faz. Se vai cantar, faça com graça. Se vai tocar, faça com graça. Se vai evangelizar, faça com alegria no coração. Se vai contribuir, faça com alegria. E se você não tem essa alegria, peça a Deus a generosidade no seu coração. Pastor, eu não consigo ser generoso, eu não consigo ter essa liberalidade para com ninguém, eu não consigo. Então ore para Deus colocar isso no seu coração. Jonas foi direcionado para a vontade de Deus, mas ele fez a obra de Deus sem paixão. E ele prega, o povo converte, o rei rasga as suas vestes, até os animais entram no jejum. E no capítulo 4, no capítulo 3, Jonas fica irado porque o povo converteu. Gente, pensa um negócio desse. Na pandemia eu batizei 25 pessoas. E pensei assim, quando a igreja voltar, nós vamos ter uns 3 cultos. Teve muita gente que não voltou. E tem muita gente que não alegra com pessoas chegando na igreja. Eu gostei ontem, no culto, tinha uns meninos aqui, dando umas balinhas ali. Tem um abençoadinho, que o nome dele é nome de rico, um nome difícil. Pegou minha mão, aqui ontem, hoje eu já bati um papo com ele. Teve uma irmãzinha, cadê a irmãzinha? Virou para o pai dela e falou assim: pai, abençoa o pastor Geraldinho aí. Aleluia. Mas não é possível que eu não vou levar nem a camisa dessa igreja. Gente que já sai de casa para abençoar. Eu já entrei no supermercado dizendo assim: hoje eu vou fazer uma compra para alguém. Isso lá, tá? No Maranhão. És tu, né, filha? Ficou bonito? Fala que ficou feio para você ver. Mais um? Então, qualquer um que quiser candidatar, me dá GG, viu? Brincadeira. Sai de casa para abençoar. E eu vou terminar agora, capítulo 4, versículo 9, por favor. Terminando de verdade. Capítulo 4, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. O versículo 6, você pode ler comigo? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que viesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Desses 4 capítulos da Bíblia, do livro de Jonas, o único momento que você vai ver Jonas alegre em extremo foi quando uma planta trouxe um conforto sobre ele. E essa planta, no dia seguinte, Deus enviou um verme e essa planta morreu. Jonas queria para si a morte.
O homem na contramão de Deus, ele se torna um homem de valores invertidos. Jonas, um missionário que amava mais as coisas do que as pessoas. Jonas estava lamentando, chorando por uma planta, querendo até a morte, mas ele não conseguia chorar pelos ninivitas. 250 mil pessoas, sem contar crianças e mulheres. Mas ele chorou pela planta. Um homem de valores invertidos. É aquele que sabe chorar pelo carro que bateu, pelo cachorro que morreu, sabe chorar pela cristaleira que caiu, que quebrou, por aquele prato ganhado no casamento, mas não sabe chorar por almas. Um homem de valores invertidos. Eu não sei como é que estão os seus valores, mas é importante que você saia da contramão de Deus e pare de valorizar as coisas e comece a valorizar mais as pessoas para a glória de Deus. As pessoas são mais importantes do que o seu carro. As pessoas na sua casa são mais importantes do que esses talheres. As pessoas são mais importantes do que esse tapete lindo que você tem. Queridos, o vento ouve a voz de Deus. O grande peixe ouve a voz de Deus. O verme ouve a voz de Deus. E o profeta não ouve. O homem de Deus se tornou um homem revoltado e melindroso. Deus abençoe o seu coração. Que você não seja uma pessoa de valores invertidos. E você ame mais as pessoas do que as coisas, em nome de Jesus. Já que chegou esse kit todo aqui, agora é para eu ir embora mesmo, né? Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche os seus olhos. Sei o que é estar ao teu lado. Oh, aleluia. Eu sei o que é estar prostrado ao chão. Bendito é o nome do Senhor. Já me assentei em banquetes. Já estive entre amigos. Vamos lá, vamos orar? Já fiz tenda no meio da guerra. Caí tantos caídos. Mas nós te louvamos neste lugar. Te adoramos porque o Senhor é bom. O Senhor é Deus que reina de geração em geração. Queremos apresentar esta igreja no altar do Senhor nesta manhã. Rogar ao Senhor que redirecione cada irmão, cada irmã, para estarmos dentro da vontade do Senhor. Meu Deus, aquece o nosso coração, em nome de Jesus. Incendeia o coração do teu servo, incendeia o coração da tua serva, em nome de Jesus. Esse caminho contrário de ladeira abaixo, Senhor, tira desse caminho de degradação, em nome de Jesus. Nos redireciona, ó Deus, com a visão missionária, com a visão cristocêntrica, com a visão de adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Queremos confessar ao Senhor nessa noite, nessa manhã, que nós não somos nada sem o Senhor. Queremos confessar para Ti nessa manhã que sem Ti, nós não podemos nada. Meu Deus, que essa palavra perturbe, que essa palavra redirecione, que essa palavra traga propósito, traga visão a cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.